Fala galera, tudo bem? A fase de grupos da Euro chegou ao fim. É claro que tem muita coisa que dá pra gente abordar aqui. Então, na dúvida aí de como abordar e tentar tratar de vários desses temas possíveis antes do início das oitavas, até porque eu pretendo fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre uma espécie de prévia de tópicos a observar em cada um dos jogos do mata-mata dessa Euro. É claro que tem muita coisa pra gente falar no que aconteceu até agora. Então eu já convido logo de cara vocês aí embaixo a não só se inscreverem, curtirem o vídeo, mas deixa aí nos comentários para vocês quais foram os grandes destaques, positivos e negativos, coletivos e individuais. Então deixem aí embaixo as decepções, as surpresas, as novidades, o que vocês acharam dessa primeira fase, da fase de grupos da Euro. Logo de cara, antes da gente entrar em alguns dos tópicos, eu já falo um pouco sobre a questão do formato. Segue me incomodando um pouco a ideia da Euro com 24 seleções. Não acho que isso tenha impactado de uma forma tão crítica na questão da qualidade, da competitividade do torneio. Tá muito evidente que a competitividade continua e que a gente tem grandes histórias até com alguns dos times que não chegariam à Euro se não fosse essa ampliação para 24 seleções. Mas do ponto de vista de regulamento, de encaixe, de tabela, pensando em classificação de 2 ou 3 seleções e pensando num chaveamento mais direto, né, mais concreto, com menos critérios, repescagens e classificações de terceiros colocados, eu ainda gostava mais da Euro com 16 seleções. Isso vai acontecer com a Copa também, se a gente for pensar na ampliação que vai acontecer saindo dos 32, já que o número 32, assim como o número 16, é o ideal para esse tipo de chaveamento. Mas enfim, não é esse o principal tópico aqui. Eu separei algumas estatísticas que eu retirei do Y-Scout e claro, são 3 jogos para cada seleção. E jogos contra adversários diferentes, contra características diferentes, em grupos, em circunstâncias de necessidade, maior ou menor. Então é evidente que essas estatísticas servem para indicar algumas coisas, sugerir algumas coisas, mas nem tudo aqui pode ser conclusivo, porque senão a gente corre o risco de concluir algumas coisas com uma pressa um pouco exagerada ou sem levar em consideração tantos outros fatores que são importantes e que levam a esses números. Mas eu vou passar então por alguns dos dados que eu separei, depois a gente fala grupo a grupo e aí eu passo rapidamente, tem alguns grupos que tem umas curiosidades também. Então vamos lá, começando pelo índice de posse de bola. Ao longo dessa fase de grupos, a seleção com maior média de posse de bola, acho que não vai ser nenhuma surpresa, né? A Espanha com 75%, é claro que esses números vão variar de acordo com a fonte, né? Nesse caso, como eu falei, são números do iScout, que é uma plataforma importante de base de dados de jogos, base estatística também, utilizada por muitos clubes pelo mundo. Então, em alguns lugares você vai ver uma posse de bola maior, menor, mas o importante aqui é ter uma noção meio que da ordem de grandeza mesmo. E a Espanha com 75% de média de posse de bola chama muito atenção. Acho que a Espanha é um caso bem à parte, porque tem um lado até psicológico muito forte, mais pra frente eu falo um pouco sobre isso. A Alemanha também não surpreende de estar aqui, assim como a Bélgica não surpreende de estar aqui. A Dinamarca já é bem interessante ver a Dinamarca aqui, porque a Dinamarca foi uma das seleções mais competitivas da primeira fase. E olha que ela passou pelo maior baque em termos de abalo psicológico mesmo nessa primeira fase, que foi o episódio do Eriksen. Mas aí Itália, Inglaterra, são outras seleções que aparecem nesse primeiro bloco. Olhando para as seleções de menor posse de bola, em média, também não chega a surpreender ver a Suécia ali. A Suécia com basicamente 30% de média de posse de bola. É a característica desse trabalho, é o jeito dessa Suécia jogar, já era assim na Euro. E com essa média de posse de bola, a Suécia ficou na primeira posição do seu grupo, que já diz bastante sobre o jeito de jogar, e a Suécia chegou longe na Copa de 2018 fazendo exatamente esse tipo de jogo. A Hungria com uma média baixa de posse de bola também era natural, ainda mais num grupo que ela estava, em que ela pegaria 3 pedreiras e competiu muito bem, jogando com pouca posse de bola, mas conseguindo se sustentar nos contra-ataques e tudo. País de Gales, uma seleção de uma ligação muito mais direta, de um uso do jogo aéreo, natural que tem uma média baixa de posse de bola, assim como a Finlândia, que causou uma das surpresas da fase de grupos em termos de resultados individuais, né, resultado isolado de jogo, 37%. E aí depois acho que a gente já caminha para uma média mais ali próxima das outras seleções, né, chegando ali, passando da barreira dos 40%. Mas chama atenção de qualquer forma ver nessa primeira página ali a França com 50% de média de posse de bola. Tem outros números que são curiosos para falar sobre a França mais para frente aqui a gente fala.
Indo para a questão de expected goals, né? Estatística que tem sido cada vez mais usada. O que é expected goal? São os gols esperados a partir da qualidade das finalizações. Então, mais do que falar em número absoluto de finalizações, essa é uma estatística que tenta falar em qual foi o perigo real, quantos gols eram esperados a partir das finalizações que essas seleções tiveram. Então, é isso que essa estatística tenta calcular. E é curioso porque a gente vê a Espanha com um número alto esperado de gols, né? 9 gols esperados e a Espanha acabou fazendo 6. Foi uma Espanha que criou para fazer mais gols, embora no último jogo tenha feito muitos gols mesmo não criando tanto para isso, ou pelo menos gols que foram dados de presente, não é que não tenha criado, porque as chances claras apareceram, a Espanha tinha perdido, já estava começando a sofrer psicologicamente por isso, pela dificuldade de sair do 0-0, aí vem aquela lambança do Dubravka, um gol contra bastante bizarro, que abriu o caminho para a goleada da Espanha, e depois os gols saíram meio que naturalmente, até com muita facilidade. Mas olhando para os expected goals, os times que lideram aí essa lista, Espanha, Holanda, Dinamarca mais uma vez aparecendo na parte de cima de uma estatística que indica poder ofensivo, isso é bem interessante de ver. Portugal, Alemanha, Itália, Polônia, acho que a Polônia é uma que chama atenção nessa lista. A Escócia é um caso muito curioso, a Escócia fez 1 gol na Euro, mas teve em expected goals quase 5, ou seja, foi um time que, em tese, produziu para mais do que conseguiu concluir. E isso é claro, a gente está falando de uma estatística que é uma tentativa de olhar para o lado qualitativo e não quantitativo das finalizações. Não dá para tratar isso como um número absoluto, como uma verdade absoluta. É claro que essas estatísticas representam uma evolução na forma de olhar para os números dentro do futebol, mas ainda é um processo em andamento. Acho que tem muito para evoluir, para a gente chegar a números que cada vez possam dizer mais sobre desempenho, sobre a atuação das equipes e tudo. Mas não deixa de ser curioso, eu olho mais como uma curiosidade para a gente falar em produção ofensiva das equipes a partir dos expected goals. Então, olhando para outra estatística, saindo dos expected goals, indo para mais toques dentro da área. Então, o que isso representa? Isso representa uma presença ofensiva. Quais seleções mais ocupam a área adversária, mais tocam na bola? Então, também é uma estatística que tende a representar poder ofensivo, presença ofensiva, ainda que nem sempre isso represente gols. E a gente vai ver de novo Espanha como a seleção que lidera o número de toques na bola na área adversária, a Dinamarca mais uma vez aparecendo aqui numa posição alta dentro do grupo, e foi uma seleção que criou muito, inclusive na partida contra a Finlândia, ou principalmente na partida contra a Finlândia, que foi a partida do Eriksen, que foi uma partida em que a Dinamarca criou muito no primeiro tempo, e o segundo tempo foi disputado em condições completamente atípicas. Mas aí a gente vê a Itália, foi uma seleção de grande destaque nessa primeira fase, pelo tipo de futebol apresentado, Holanda, Alemanha, Suíça, Bélgica, Áustria, que é uma seleção que, embora não trabalhe tanto a bola assim, tenta ligações mais diretas. Eu fiz um vídeo especificamente sobre a Áustria aqui também. Ucrânia e Inglaterra completando essa primeira parte aí da lista de toques na área. Em menos toques na área, a gente vai ver a Hungria, o que diz bastante sobre a capacidade da Hungria em transformar pouca presença, pouca chegada na área em gols, em competitividade, em perigo, que foi uma marca da Hungria contra adversários que naturalmente dominariam os jogos. E aí Finlândia, Macedônia do Norte e Eslováquia, natural dentro dessa lista, assim como a Suécia. É até interessante ver como a Suécia, tendo disparado a menor média de posse de bola, ainda tem uma média maior de presença, de toques na bola dentro da área adversária do que várias outras seleções. E, inclusive, mais toques na bola dentro da área do que Portugal. Talvez seja um número que chame bastante atenção aqui, olhando para essa lista dos times com menos toques na área. Olhando para as finalizações cedidas, a gente vai para o outro lado. Aqui primeiro falando do lado quantitativo mesmo. Quais as seleções que mais cederam finalizações? A gente já está falando de um aspecto mais defensivo. A Turquia, decepção para muita gente, a grande decepção da fase de grupos. Eu gravei um vídeo sobre a Turquia aqui há alguns meses, até falando sobre como a Turquia desafia estatísticas no bom início das eliminatórias para a Copa do Mundo, porque não era uma Turquia que jogava para ter os resultados que vinha tendo, inclusive falando muito de expected goals e de alguns outros tópicos, mas a Turquia tinha um aproveitamento impressionante, que fazia com que aquela largada chamasse atenção. Isso transformou a Turquia em uma espécie de expectativa de um bom futebol na fase de grupos que não foi correspondida. A Turquia foi muito mal na fase de grupos, em todos os aspectos. E defensivamente falando, foi uma seleção que sofreu muitas finalizações, que cedeu demais. Então, Turquia, País de Gales, Finlândia, Ucrânia, Suécia, Eslováquia, Macedônia do Norte, Suíça, as seleções que mais cederam finalizações dentro dessa fase de grupos da Euro. Não sei se tem grandes surpresas aí, vocês podem deixar nos comentários, mas acho que parece representar bem o que a gente viu dentro dessa fase de grupos. Em mais
em menos finalizações cedidas, né? Então a gente falou dos times que mais permitiram finalizações aos adversários e os times que menos permitiram finalizações aos adversários. De novo, Espanha e Dinamarca aparecendo, né? Então se a gente for falar de índices, de tópicos que representem controle das partidas, a gente sempre vê ali Espanha, Dinamarca, Itália vindo também, seleções que cederam muito pouco. Então a Espanha cedendo menos de 4 finalizações por jogo em média. A Itália, a Dinamarca cedendo 4 finalizações por jogo em média. Depois a Alemanha, a Inglaterra é uma seleção curiosa do ponto de vista de trechos do jogo, com alta intensidade na marcação. Pretendo falar sobre isso no vídeo que eu fizer de prévia das oitavas, porque aí eu vou poder entrar especificamente em alguns tópicos sobre cada uma das seleções classificadas. Mas a Inglaterra é um caso bem curioso sobre um time que oscila dentro dos jogos, em termos de características mesmo e de capacidade para jogar. Uma seleção que me chama atenção de novo aqui nessa lista é a Escócia. A Escócia também aparece na primeira página, digamos, das seleções com menos finalizações cedidas. E foi uma Escócia que competiu muito bem, apesar da classificação não mostrar isso. Mas mais pra frente a gente fala. Expected goals sofridos, o que isso significa? Quais eram os gols esperados para as equipes sofrerem, né? Ou seja, as chances cedidas em termos de qualidade. A gente falou de quantidade no número de finalizações, agora em qualidade. Então a Macedônia do Norte foi a seleção que cedeu as chances mais claras e isso acabou ficando muito próximo dos gols sofridos, né? Então as estatísticas de gols sofridos esperados mostrava 7,88, a Macedônia do Norte sofreu 8 gols, ou seja, foi muito compatível. Assim como a Turquia, também parecido, 7,27, acabou sofrendo 8 gols. A Eslováquia vem na sequência, Hungria, Finlândia. De uma maneira geral, as seleções ou que mais cederam finalizações ou que ficavam mais próximas da própria área, marcando com um bloco mais baixo. Isso acaba sendo natural também, isso acaba sendo esperado de certa forma. Né, olhando para a correlação entre algumas dessas estatísticas. Indo para outra estatística, os menores gols esperados, né, sofridos. No caso, quais as seleções que, em tese, sofreriam menos gols pela qualidade das chances cedidas? Quais as seleções sofreram mais chances claras? E a gente vê que a Itália, de fato, permitiu muito pouco. Né? Então, a Itália permite muito pouco e não sofre nenhum gol, com média aí de 1,35 em gols esperados cedidos. A Holanda vem na sequência, a Espanha mais uma vez, a Dinamarca, França, Inglaterra, Alemanha, e assim vai descendo nessa questão da ordem aí, seguindo esse ranking a partir da estatística dos gols esperados. Indo para mais agora uma estatística que tem sido utilizada como índice de intensidade, na verdade, né? PPDA, na verdade, são os passes por ação defensiva. São os passes cedidos por ação defensiva. Então, em tese, quanto mais baixo, melhor. Quanto mais baixo, mais intenso é o seu time nas ações para pressionar um adversário, para interceptar, para cortar, para desarmar, para ter algum tipo de ação defensiva diante do número de passes adversários. E aí a gente vai ver a Espanha com um índice muito forte disso, né? Com um número muito baixo em média. O que isso representa? A Espanha, em média, foi um time que permitiu no máximo 5, 6 passes dos adversários antes de intervir com um corte, com um desarme, com uma interceptação. Isso mostra uma Espanha mordendo muito, e acho que essa foi uma característica muito forte da Espanha. A gente viu, mesmo no tropeço contra a Suécia, ou na partida em que os gols demoraram a sair diante da Eslováquia, mas a forma como a Espanha marca forte no campo de ataque e recupera rapidamente a bola. Então tende a controlar muitos jogos, mas como o gol demora a sair, o time vai se desestabilizando e vem a sensação quase de crise, de que esse gol não sai agora, esse gol não sai nunca, eu vou acabar perdendo o jogo e vou me complicar. O que é um elemento psicológico que é difícil, é impossível de mensurar com estatísticas, mas que não deixa de ser algo nítido de ver dentro dos jogos. Mais uma vez a Dinamarca aparecendo na parte de cima, ou seja, uma Dinamarca que tem pressionado muito também, e isso ficou muito evidente no ótimo jogo entre Dinamarca e Bélgica na fase de grupos, um jogo em que a Dinamarca fez uma partida quase perfeita, pressionando, encaixando de forma agressiva, mas aí depois vendo a estratégia ruir diante da qualidade individual das peças e das estrelas da Bélgica, principalmente o De Bruyne saindo do banco e desequilibrando. Tem a mudança tática do Lukaku também, o Roberto Martínez foi decisivo naquele jogo. Duas seleções me chamam muita atenção aqui, aliás algumas, mas a Polônia me surpreende, entrando nessa lista e logo de cara ali na parte de cima. A Áustria, porque a Áustria mudou um pouco a forma de jogar de um jogo para o outro. A Áustria da última rodada foi uma Áustria mais agressiva para pressionar, a do início nem tanto, mas a Alemanha também chama atenção aqui, porque é uma seleção que naturalmente tenta pressionar para recuperar rapidamente, porque quer ficar com a bola, mas quando não desarma mais lá em cima, sofre nos contra-ataques, cedendo chances. Contra a França isso aconteceu de uma forma mais clara. E os piores
PPDAs, no caso, né? E as seleções que mais cedem passes por ação defensiva. A Hungria aparece natural num grupo tão complicado como foi, você enfrentando seleções como França, Alemanha e Portugal. Naturalmente a Hungria ia se comportar no campo de defesa sem tentar pressionar mais, o que significa mais passes permitidos a cada ação defensiva. Então essa média tende a subir. A França já me chama a atenção aqui, porque é muito da característica. A França não é uma seleção que pressiona, que sufoca. Mesmo nos jogos em que ela se defende um pouco melhor, não é uma defesa tão agressiva. É uma espera para recuperar e, quem sabe, acelerar, porque aí tem qualidade para isso. Isso passa muitas vezes a sensação de uma França preguiçosa, mas é uma França que, por característica, não vai sufocar e pressionar. Então o mais curioso dessa lista é ver a França. A Bélgica, de uma outra forma, e com um índice já bem diferente, mas ela também aparece nessa primeira página ali com 15 passes cedidos por ação defensiva, que também é um número alto, se a gente comparar, mas é um número quase na média da Eurocopa. A fase de grupos teve 14 como média nesse aspecto. Então, no meio de seleções que naturalmente estariam ali, Hungria, Eslováquia, País de Gales, Finlândia, Suécia, Macedônia do Norte, são todas seleções esperadas para esse índice. A França aparecer logo de cara chama atenção e acho que tem um pouco a ver sim com uma característica que em alguns momentos gera uma confusão nas conclusões. Olhando para mais passes por jogo, natural, a Espanha é a seleção que mais troca passes, a Alemanha vem na sequência, Bélgica, Itália, Holanda, França, Portugal, acho que tudo aí dentro do esperado. Olhando para as seleções que menos trocam passes, também é esperado, até porque isso aí acaba sendo muito reflexo do número de posse de bola, né? Então a Suécia trocar poucos passes, natural, esperado, assim como o País de Gales, são seleções mais diretas que esperam e tentam acelerar em saídas mais longas muitas vezes. A Hungria também, a Finlândia também, acho que aqui tem números até bastante óbvios. Quando a gente vai falar sobre passes por ação defensiva do adversário, então é aquela mesma estatística do PPDA, só que agora a gente está falando sobre como a sua característica impacta no adversário. Então o que isso representa? A Alemanha teve em média 41 passes, quase 42 nessa fase de grupos, até que o adversário tivesse uma ação defensiva. Isso significa uma Alemanha com longas posses de bola, natural mais uma vez a gente enxergar a Alemanha e a Espanha ocupando a parte de cima dessa lista, mas a Alemanha especificamente chama muita atenção, né? Porque foge completamente da lógica. Se a gente montar um gráfico a partir dessa estatística, a Alemanha vai estar completamente fora do restante do bolo, porque em média, você trocar 41 passes até que o adversário tenha uma ação defensiva é algo que chama bastante atenção. É claro, de novo, tem características específicas dos jogos, se a gente for pensar em Hungria, se a gente for pensar no próprio duelo contra a França também, e foi uma Alemanha que funcionou para valer nessa fase de grupos, num cenário muito específico contra Portugal, que eu abordei aqui quando eu falei sobre o impacto do Robin Gosens, o grande nome daquela partida. E falando então sobre os grupos, e aí eu vou falar rapidamente, passando pelos grupos, com a classificação, e aqui é uma classificação que o iScout produz também a partir justamente do relatório que eles fazem, que é uma classificação que tem a pontuação, que tem ali os expected goals, e a partir dos expected goals, eles fazem uma espécie de qual seria o resultado esperado, né? A partir dos gols marcados esperados, dos gols sofridos esperados, qual seria o saldo esperado, qual seria a pontuação esperada. É claro que isso aqui sai muito do lado mais... eu não vou nem falar que vai para um lado mais lúdico, mas vai para um lado um pouco mais aprofundado de uma estatística que não é 100% direta, objetiva. Então é claro que aqui a gente tem que falar de vários outros aspectos, mas eu acho que ela vale como ponto curioso para alguns grupos, tá? Então nesse grupo A, a Itália acho que foi o grande futebol da primeira fase, foi a seleção que apresentou um futebol dos mais interessantes, é uma sequência de um trabalho que já vem apresentando isso com o Roberto Mantini, de uma seleção que domina diferentes fases do jogo. Se vai ser campeão ou não, não sabemos, mas acho que da fase de grupos foi a seleção que mais agradou. Foi a seleção que mostrou uma maturidade muito grande, com vários destaques, com influências muito interessantes. Eu gravei um vídeo falando sobre influências da Série A dentro da fase de grupos da Euro, e acho que a Itália ter sido uma das melhores seleções, se não a melhor da fase de grupos, só corrobora isso. A Turquia, como a gente falou, foi uma decepção. Eu não esperava tanto assim da Turquia, mas mesmo não esperando tanto, acho que ela foi abaixo das expectativas. País de Gales e Suíça, acho que é interessante porque são seleções que competiram de formas totalmente diferentes, e o País de Gales conseguiu competir bem dentro dessa Euro, com uma expectativa inferior à de 2016, quando fez uma grande competição. A Suíça não é a seleção da retranca, da defesa, como muita gente ainda rotula, é uma seleção com outro perfil, com outra característica, e que conseguiu avançar de fase. Indo para o grupo B, acho que foi um grupo que teve duas seleções que
de formas diferentes, são duas seleções muito fortes. A Bélgica esperado, o impacto das estrelas da Bélgica foi evidente, mas eu destacaria muito a Dinamarca. É claro que a Dinamarca perdeu uma peça importante, uma referência como o Eriksen logo de cara, isso trouxe o baque técnico e psicológico, mas a Dinamarca se adaptou, mudando taticamente com uma mudança que era conhecida, jogando também com três zagueiros, tendo o Meili muito bem como lateral ou ala pelo lado esquerdo, e jogando bem e produzindo bem. Então, se a gente for olhar aqui em expected points, né, que é uma consequência de todas as outras estatísticas que eu falei aqui, a Dinamarca aparece até como líder do grupo. E acho que isso passa muito pela ótima partida que a Dinamarca fez contra a Bélgica, que foi certamente o grande jogo desse grupo. A Dinamarca teve a surpresa diante da Finlândia, mas poderia também ter saído com a vitória diante da Bélgica, por que não? Indo para o grupo C, foi um grupo que a Holanda venceu sem grandes problemas. Acho que o grande jogo realmente foi a estreia da Holanda contra a Ucrânia. A Áustria com características diferentes, com posicionamentos diferentes, eu fiz um vídeo especificamente falando sobre a estreia da Áustria, sobre como a Alaba impacta na estrutura de saída de bola. Ele jogou como zagueiro central, como zagueiro pela esquerda, como lateral esquerdo, e é sem dúvida alguma o lado da saída para buscar o Sabitzer, acho que sem grandes surpresas dentro desse grupo C. Indo para o grupo D, um grupo que teve a Inglaterra jogando o básico. Acho que a Inglaterra teve períodos bons em alguns jogos. O início da Inglaterra contra a Croácia e depois o início também da Inglaterra contra a República Tcheca são bons inícios, muito a partir do comportamento sem bola, da pressão para sufocar, para pressionar e ocupar o campo de ataque. Mas não é a Inglaterra apresentando o futebol que muita gente esperava, que fosse um futebol envolvente, um futebol agradável. Não é o caso. É uma Inglaterra que tem sérios problemas e sérios questionamentos ainda. De qualquer forma, se classifica como primeiro do grupo, que era o esperado. E aqui está um aspecto muito interessante, que é olhar para a última coluna, expected points. Um grupo equilibrado, porque não foram jogos de grande autoridade entre uma seleção e outra, mas olha a Escócia nessa lista, né? A Escócia foi lanterna do grupo com 1 ponto em 3 jogos. A Escócia fez 1 gol, mas em número de gols esperados pela estatística, a Escócia lidera o grupo com 5, e em pontos esperados, a Escócia lidera o grupo também. Então a Escócia acaba eliminada no grupo, mas acho que não só por isso, né? Isso aqui é só uma forma de sugerir, de indicar, mas nesse caso até de reforçar a ideia de que a Escócia competiu bem. A Escócia jogou bem esse grupo e acabou eliminada como lanterna da chave nesse grupo D. No grupo E, a Espanha acabou ficando na segunda posição com a Suécia em primeiro, e aí é natural quando a gente olha tanto para gols esperados quanto para pontos esperados que a Suécia tenha um índice baixo. Por característica, a Suécia não vai produzir muito. A Suécia geralmente vai se defender até ceder chances, sofrer em dado momento e aproveitar o pouco que criar. Então é natural que a Suécia tenha números baixos em todos esses tópicos, enquanto a Espanha também é natural que a Espanha tenha números altos. A Espanha vai dominar a posse, vai ocupar o campo de ataque, vai ter chances, vai perder chances muitas vezes por incapacidade ofensiva e vai se complicar em alguns desses jogos. Então a Espanha acaba com expected points bem alto, né? Pontos esperados quase beirando ali a expectativa de 3 vitórias, mas na prática 1 vitória e 2 empates. Acho que também é outro grupo que é interessante nesse aspecto. E no grupo F, que era o grupo mais aguardado, acho que o equilíbrio foi muito grande, e aí quando a gente olha para o número de pontos esperados, ele não dá a noção exata de como a Hungria competiu bem. A Hungria, com as suas armas, da sua forma, com uma seleção muito inferior às outras 3 em relação à capacidade técnica, à expectativa, a Hungria deu trabalho para as 3, inclusive no jogo em que perde, né, que só perdeu para Portugal, e foi uma vitória de Portugal duríssima, com gols na reta final, com um resultado muito elástico para o que foi a partida. Então acho que é um grupo também que poderia ter tido outras composições, outros resultados. Teve uma atuação especificamente muito boa da Alemanha contra Portugal, mas acho que foi muito mais gerada por Portugal não conseguir se adaptar a um cenário tático que estava evidente, e Portugal não se adapta para defender melhor e permite que a Alemanha criasse ali com o Gosens vantagens o jogo todo, mas acho que passa muito, não só pela qualidade do Gosens, da Alemanha para explorar isso, mas passa muito pela forma como Portugal não soube lidar com o cenário que o jogo apresentava. Também foi um grupo que teve uma partida muito boa da França na estreia contra a Alemanha, não que tenha sido um espetáculo, mas dentro do cenário que a França gosta. Poder jogar contra quem tente jogar, contra quem vá ceder espaços. Em outros cenários, a França muitas vezes acaba se complicando. Então era natural ter jogos de estilos diferentes, mas grandes enfrentamentos entre as 3. E a gente acabou vendo duelos muito difíceis das 3 contra a Hungria. O que eu acho que mostra que esse grupo entregou o que tinha para entregar, talvez até um pouco mais pelo papel da Hungria, que por pouco não se classifica. Enfim, é isso. É claro que daria para falar sobre seleção por seleção aqui, daria para falar muito sobre todos esses aspectos. Eu tentei puxar um balanço estatístico para a gente poder tratar de casos específicos, de estilos de jogo, de características das equipes, tentando colocar
não só individualmente as seleções, mas em alguns pacotes das características, para depois passar rapidamente pelos grupos. O espaço está aberto, é claro que o assunto é infinito ao falar de Euro por aqui. Deixa aí o seu comentário, pretendo fazer outro vídeo, aí sim, falando especificamente das seleções nos enfrentamentos para as oitavas, já que a expectativa evidentemente é grande. Vem aí a fase final da Euro. Conto com os comentários de vocês, a curtida no vídeo, a inscrição no canal. Um abraço e até a próxima.